Boa noite, sejam bem-vindos. Então vamos levar os nossos pensamentos a Deus, vamos agradecer a Ele, por mais uma vez ter trazido nós aqui, pedir em favor dos demais irmãos, aqueles que nos estão ouvindo, ou alguém ainda vem, e pedimos em favor dos hinos que vamos cantar, e do estudo da mensagem em Romanos capítulo 15, a partir do versículo 28. E pedimos em favor das nossas famílias, orar para as famílias, nossos irmãos consanguíneos, orar em favor dessas nações, dessa guerra que Jesus já disse isso antes, no Evangelho de Mateus, capítulo 24, né? Lá para o versículo 4, 5, por aí, está escrito isso. Há 2000 anos atrás, que Jesus disse. Agora pedimos também em favor dos governantes e cada um de nós. Vamos orar. Bendito Deus e Pai, queremos agradecer ao Senhor para mais este momento que Tu nos está concedendo agora. Agradecemos pelo o dia que nos deste, os dias que tem nos dado para nós até o dia de hoje na terra. E também, Senhor, por ter transformado nossos corações através do Santo Espírito, através da Tua Palavra. E por este motivo que nós estamos aqui, para Te louvá-lo, estudar um pouco o que Tu deixou para nós escrito. Pai Santo, pedimos em favor dos hinos, e pedimos em favor de cada um que está aqui presente e os que estão ausentes. Por Jesus que pedimos e agradecemos, por perdão de nossos pecados. Amém. Vamos louvar ao Senhor. Mais perto que ele está, que nunca irei seguindo, esquecida. Oi? 2 ou 3?
119. Qual? 509.
um livro do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 15, a partir do versículo 28. Romanos 15. Assim que, concluído isto, e havendo-lhes consignado este fruto, de lá passando por vós, irei à Espanha. E bem sei que, indo ter convosco, chegarei com a plenitude da bênção do Evangelho de Cristo. Rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que combatais comigo nas vossas orações por mim a Deus, para que seja livre dos rebeldes que estão na Judéia, e que esta minha administração, que em Jerusalém faço, seja bem aceita pelos santos, a fim de que, pela vontade de Deus, chegue a vós com alegria e possa recrear-me convosco. E o Deus de paz seja com todos vós. Amém. Irmãos, o versículo 28, que nós já vimos, acho que aquele dia, então o apóstolo Paulo, ele ia para Jerusalém levar as ofertas para os santos que estavam em necessidade, pobre, porque devido à crucificação de Cristo, as pessoas cristãs que serviam a Cristo, houve uma crise, dizem isso, que ficaram muito desempregados, sem rumo, essas coisas assim. Então, eles, e tudo isso, o cristão daquela época deveria fazer, o que ele deveria fazer para o Senhor. E hoje também não é diferente. Nós também, quando nós vemos um cristão, um irmão passando necessidade, é difícil a gente ver, mas às vezes acontece um apuro, necessidade ou enfermidade. Então nós, a igreja, ela deve ajudar, é bíblico isso. Tudo que o cristão faz para o Senhor, tudo que nós fazemos para o Senhor, irmãos, a recompensa virá um dia. E essa recompensa ninguém tira de nós. Essa recompensa, quando nós fazemos e servir aos outros, o Espírito Santo vê isso como fruto dele, e não nosso. Os frutos nossos, que fruto que nós temos, irmãos? Nós não temos da nossa parte. E Deus não aceita as obras da carne. Tem que ser fruto que vem do Espírito Santo. O primeiro fruto do Espírito Santo que habita em nós é o amor. Se nós não tivermos amor no irmão, vai ter amor em quem? Vai ter amor no estrangeiro. Jesus diz para amar até os inimigos. Mas nunca é igual ao irmão. Então, irmãos, nós devemos pensar nisso. Então, Paulo, ao fim, disse que iria para a Espanha, mas não mencionou aqui neste versículo, né? O versículo 29 disse assim: e bem sei que indo ter convosco, chegarei, ele falou, chegarei
com a plenitude da bênção do Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo, o Evangelho, as boas novas, boas notícias, está acima de tudo. Então, o apóstolo Paulo, ele ia para pregar o Evangelho, levar esta bênção. Então ele falou, chegarei com a plenitude, plena, da bênção do Evangelho de Cristo. Isto é o desejo que Paulo tinha de servir ao Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo não estava fazendo assim por obrigação, por interesse, por receber aplauso, por ser aplaudido, para se mostrar. Não, ele fazia isso, ele levava o Evangelho onde ele ia, os discípulos. E nós também devemos levar o Evangelho de Jesus. No caso do apóstolo Paulo, levou o mundo todo. Está escrito. As pregações. O que deixou escrito. Todo lugar, toda casa tem a Bíblia. E hoje está mais fácil ainda. Tem mensagem dentro da casa. Às vezes as pessoas ouvem tantas bobageiras na internet, no celular, e deixa de ouvir uma mensagem bíblica. A Bíblia está no celular, não sei se todos têm, mas deve ter. Mas ler o lá que está esperando no lugar. Senão eu fico no centro, todo lugar que eu estou esperando, estou no centro de saúde esperando, eu estou lendo. Às vezes pode para a pessoa pensar assim, às vezes pode pensar que eu estou lendo outras coisas, vendo coisas que o pessoal gosta de ver. É ler na Bíblia. Então, a proclamação do Evangelho é tudo que devemos fazer, proclamar o Evangelho. E, de fato, as grandes verdades que estão reveladas nas Escrituras Sagradas, e não segundo homens. Não é homem, segundo o homem, conforme foi escrito a Bíblia. Ela é inspirada pelo Espírito Santo. Em Gálatas, capítulo 1, versículo 11, 12 e 13, diz assim, mas faço-vos saber, o apóstolo Paulo diz, irmãos, falando para os irmãos, que o Evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Ele veio do alto, não é segundo os homens. Ele falou, porque não recebi, apóstolo Paulo falando no versículo 12, de Gálatas 1, não recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Essa revelação nós temos aqui nas Escrituras escritas. E o 13 ele disse assim, porque já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e assolava. Então o apóstolo Paulo deu o testemunho dele, o mau testemunho. Está logo os que tinha aqui no meus olhos. O apóstolo Paulo já, porque a fama dele corria. Antes de ser apóstolo, antes de ser Paulo, era Saulo. Aí, então ele falou que, olha, a minha conduta no judaísmo, e nós devemos usar isso também. A nossa conduta, quando nós não era cristãos, quando nós era só religioso, não era boa a nossa conduta. Perante Deus, não. Perante os homens até poderia ser. Perante os homens, a gente não ficava mexendo com a família de ninguém, dando prejuízo com ninguém, ficava brigando, bebendo, fazendo essas coisas. Mas perante Deus. Aí ele fala, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus. Foi pior. E assolava. Ele procurava a igreja. Isso nós não fizemos isso. Mas só que nós temos culpa também.
Nós crucificamos Cristo, que Ele morreu por nossos pecados. Olha o testemunho dele aqui. Isso em Gálatas, capítulo 1. Olha o versículo 30 aqui em Romanos. Rogo-vos, irmãos. Ele estava rogando, pedindo. Rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está pedindo, por nosso Senhor Jesus Cristo. E pelo amor do Espírito, que combatais comigo nas vossas orações por mim a Deus. Era para ele estar pedindo ajuda deles, não é para ele ir junto com ele na batalha, orando. Vocês oram, vocês vão combater comigo nas vossas orações, entrar nesse combate por mim a Deus, orar a Deus por ele. E hoje nós devemos orar também por nossos irmãos, orar pelo pastor, vice-versa. Orar tudo para nossas famílias. Irmãos, referindo-se à obra de Deus, ele estava preocupado com a obra de Deus. Será que os cristãos hoje, todos os cristãos estão preocupados com a obra de Deus? Estão nada. Poucos. Embora o Senhor tenha pago o preço na cruz. Não precisamos nós pagar os nossos pecados. Já está pago. Mas a redenção do homem é gratuitamente. Ele não cobrou. Jesus não cobrou e não cobra. Por isso, é de graça. E nós aceitamos, graças a Deus. Também incumbe a nos levar na mensagem. É uma incumbência que nós temos. Ao mundo também. Ter as oportunidades. Esse dia que o Pedro estava na casa, tive a oportunidade. Falando para ele, fazendo pergunta e eu explicando. Como é que é isso? Como é que é aquilo? Tudo. Sobre cada igreja, sobre como é que pregam, como é que é a salvação. Eu fiz falando para ele, perguntava uma coisa, eu não ficava muito naquilo da resposta. Então eu ia além, explicando. Deus pôs ele lá em casa para isso. Ouviu. Mas nós não devemos ser forçados. Deus não força o homem. Ele não força ninguém vir à igreja, irmãos. Nem por necessidade, eu tenho que fazer que é a necessidade. E nem por obrigação. Eu tenho necessidade, eu tenho obrigação. Não. Mas por amor, irmãos, e gratidão, e a necessidade dos outros. Pensar na necessidade dos outros, que necessita do Evangelho, que necessita de uma palavra de consolo. Quem prega o Evangelho está sendo guiado pelo Espírito Santo para proclamar o Evangelho de Jesus Cristo, que é as boas novas, as boas notícias. No 31 ele diz assim, para que seja livre dos rebeldes. Paulo escrevendo, pedindo para aquela igreja, para aqueles irmãos, pedindo para ele que ele seja livre dos rebeldes. Tanto ele como os irmãos, para que seja livre dos rebeldes que estão na Judéia, e que esta minha administração, que em Jerusalém faço, seja bem aceita pelos santos, pelos salvos. Quando ele for pelos santos, pelos salvos que tem. Seja bem aceito. Que nem todos os santos não aceita. A nação de Israel que tinha rejeitado a Cristo, Jesus, em sua primeira vinda,
no final, ela aceitará, mas não pela fé, como nós aceitamos, como muitos aceitaram, como os discípulos, inclusive o apóstolo Paulo, mas por ver ele vindo nos ares a buscar. Ver uma coisa. Aí eles vão, você está no último triço, vamos dizer assim. Eles não vão ter o privilégio como aqueles que já aceitaram antes pela fé, que vai ter o corpo glorificado. Na hora é transformado no abrir e fechar de olhos. E eles, como aceitarão um remanescente, e os gentios, todas as nações estrangeiras, que vão aceitar. Esses vão entrar no reino milenar com Cristo, como que nós estamos aqui com esse corpo, mas salvos. Eu já vi gente pregar, pastor pregar, que entra ímpio no milênio, mas se for assim, vai contra o que Jesus disse no Evangelho de João capítulo 3. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então eles vão nascer de novo, mas não vai ter o privilégio. Aí vai nascer ímpio. Depois vão estar lá. Todo corpo glorificado não vai nascer. Não tem relação. É diferente. Com o corpo glorificado, você atravessa a parede. É diferente. Nós nem imaginamos como vai ser. Vai ser como Cristo, como Ele é, o veremos. Agora, aquele outro grupo vai ter filhos, vão trabalhar. Só que o diabo vai estar preso. Vai entrar no assunto que eu nem estava pensando, né? O diabo vai estar preso por 1000 anos. Mas entra a natureza velha. Hoje o diabo é culpado de tudo. E lá ele não vai ter culpa não, porque ele não vai tentar mais ninguém. Nem os animais vão ficar tudo como era no início da criação, tudo dócil. Mas como o homem, ele é pecador, vai entrar pecador. E vai pecar. Vai, não sei como que vai ser, vai. Irmãos, voltando aqui, agora, em relação à oferta pelos santos, pobres de Jerusalém, que estavam em necessidade, a oferta foi abençoada por Deus. Quando você ajuda uma coisa com uma pessoa, com amor naquela pessoa, porque tem o fruto do Espírito Santo, o amor, aquela oferta é abençoada. Aquele dinheiro, aquela dádiva, qualquer coisa que dá. Até um copo de água fria. Jesus, quem der para um copo de água fria para os pequeninos, para outro, está fazendo para ele isso. Está servindo a Cristo. Paulo fez tudo pelo o amor que Cristo mostrou para ele. De perseguidor, ele passou a ser seguidor e servidor. Quando Cristo veio, salvou ele da condenação eterna. E nós também, irmãos. Salvou nós da condenação eterna. 32. A fim de que, pela vontade de Deus, sempre é a vontade de Deus, irmãos. Tudo que nós não vamos conseguir fazer tudo da vontade de Deus. Quando nós estamos fazendo a nossa vontade, se a nossa vontade está afinada com a vontade de Deus, você percebe? Então, amém. Deus se agrada, abençoa. Mas às vezes estão fazendo com a nossa vontade, às vezes nem pedimos a Deus. Às vezes não é da vontade dele, mas ele deixa fazer. Se ele não deixar fazer, não faz. Se ele não permitir. A vontade de Deus, olha que acredito, a fim de que pela vontade de Deus chegue a vós com alegria
e possa recrear-me convosco. Olha bem, falou recrio, descansar aí convosco, passar uma temporada convosco, alegrar-me convosco. Nós cristãos, mas não deve ter nada, procurar o máximo ter comunhão. Não precisa ser aquela coisa que a gente tem coisa que não tem necessidade. Uma coisa sincera, uma coisa que não seja fingida, que não seja falsa, ou por obrigação, ou para aparecer. Um versículo carregado de significado, que resume o desejo de apóstolo Paulo de visitar as igrejas em Roma. O apóstolo Paulo, ele visitava, ele organizava. Fundador da igreja, esse dia eu escutei é pastor falar. Não é tudo que presta atenção mesmo, irmãos. E nós tivemos um professor que ensinou bem os detalhes. Fundou a igreja. Ninguém funda a igreja foi fundada por Cristo. Agora, organizar a igreja, aí que está correto. Não é o Monfeli, saudoso Monfeli, que fundou a igreja aqui no Birajara. Ele organizou que a igreja já estava fundada há séculos para trás, desde o tempo dos apóstolos, quando Cristo fundou. E nós vamos construir acima daquele que Cristo fundou. Refere-se também ao fato de que esta obra de evangelização era a vontade de Deus, ninguém tem dúvidas, irmão. A evangelização é a vontade de Deus, que Paulo teria que ir em Roma e nós teríamos que estar aqui. Teríamos, não com obrigação. Eu estava lá em Bauru, rapaz, eu perguntava como que foi, eu contei toda a história para ele, nosso amigo lá que trabalhou, Rafael. Olha bem, Deus que trouxe, Deus, quando eu passei para a irmã Daniela, falou, a água trouxe, a água leva. A água levou para Bauru, consegui pegar carona, e a água me trouxe para o Birajara. Lembra, Daniel? A água trouxe, a água leva, por causa do bastião. Então, irmãos, aqui revela que Paulo, muitos amigos em Roma. Portanto, note o carinho em suas declarações. Paulo tinha o carinho para as igrejas, pelos irmãos. Então, Paulo ele discute a importância do amor entre os irmãos e a necessidade de servir uns aos outros. Não é só o amor, a necessidade de servir uns aos outros, que é a vontade de Deus. Servir a igreja é vontade de Deus, a igreja somos nós. Cuidar do templo é da vontade de Deus, é lugar para nós. Cuidar do que foi dado por Deus. Paulo disse que ele conhecia que seus planos, reconhecia que seus planos podem ser frustrados se não tiverem de acordo com a vontade e com os planos de Deus. E nós também. Às vezes, nossos planos, nós podemos ficar frustrados quando algo não dá certo, porque não é do plano de Deus, porque Deus tem um plano, às vezes Deus tem outro plano. E às vezes o plano está afinado com Deus, Ele nos abençoa. 33. E o Deus de paz seja com todos vós. Amém. Então, irmãos, a prática aqui da fé, porque não adianta falar que tem fé, mas e a prática? Senão ela torna morta. E seguindo o exemplo de Cristo, seguindo o seu caminho, nós devemos
ter a prática na fé, pôr a fé em prática, fazer algo e seguir o exemplo de Cristo no seu caminho. Vale muito mais também para hoje, foi para aquele tempo e para nós hoje. Ser também um imitador de Cristo, seguidor pelo seu caminho também, andando seguindo o caminho que ele traçou para nós. Irmãos, enfatizando que a paz de Deus na salvação, que muitos falam, não é apenas uma bênção passageira. A paz da salvação não é uma bênção passageira, mas é uma realidade pura e eterna. Quando está salvo, está salvo. Perde muitas bênçãos, pode dizer, da desobediência, do parar no meio do caminho. Mas a fé, ele não perde a fé. Buscar sempre através da nossa vivência. Vai vivendo, seguindo os princípios bíblicos, ensinado pelo Espírito Santo, pelo Espírito de Deus. E a saudação final de Paulo aos cristãos em Roma é esta. Nós vimos. Coroando um capítulo repleto de exortações, repleto de todos os ensinamentos, a unidade devida à paciência e o amor mútuo, irmãos. O amor mútuo. Senão, nada feito. Se nós só vem na igreja e não tem mudança de vida, não tem interesse de servir a Deus, não é todo momento podemos estar mais perto, dependendo da ocupação. Nunca que eu posso cobrar dos irmãos, que nem eu tenho tempo agora, mas sempre os irmãos têm oportunidade, sempre está em oração, procurar os irmãos de não evitar no máximo de dar mau testemunho, de briga, sabe, rinchas, qualquer coisinha desse tipo. Evitar que os outros vejam a gente. Sempre ter paciência. Se puder, fecha a boca. A gente não pode usar a velha natureza como era de primeiro. Falou, já tem um troco. Quantas coisas a gente podia dar resposta? Então é melhor ficar quieto. Por quê? O silêncio vale mais. Se a gente for levar tudo no peito, levar todas as coisas que acontecem, qualquer coisinha você faz perde a paciência, xinga o companheiro de serviço. Falando de xingar. Você corrigir e falar qualquer coisa, não, né? Também não vai concordar com tudo, né? Mas do jeito que a gente vai viver, para que as pessoas vejam. Tem que ver que tem Cristo. Senão, como é que nós fazemos? Agora vou dar início no capítulo 16, que é o último capítulo. O apóstolo Paulo diz: recomendando-vos, pois, Febe, cada nome estranho que tem aqui, os irmãos, nossa irmã, a qual é serva na igreja que está em Cesareia. A palavra servo, no grego, é diácono. As palavras diáconos, pode também ter a diaconisa, no trabalho do Senhor. Tudo que trabalha no Senhor na igreja está culpando, é isso, a diaconisa, uma mulher, diácono, que culpa no trabalho para o Senhor. E nunca a gente perde trabalhar para o Senhor, sempre tem a ganhar. Então aqui mostra aqui que a cultura da época, tanto as mulheres como homens, serviam nessa capacidade para servir ao Senhor nas igrejas.
Ajudar na igreja. As mulheres na rua, pregar. Não tem oportunidade de falar de Cristo, bom testemunho. O testemunho fala mais alto que a boca. Cesareia era um porto marítimo importante, perto de Corinto, a uns 14 quilômetros daquela cidade. Os irmãos sabem, não sei se sabem, algum deve saber, né? Que o pastor esteve, quando ele foi embora, ele voltou para Corinto, para essa cidade, sabe, né, Mananel? Ele foi para lá. E logo ele foi para lá, fiquemos sabendo, agora ele morreu, né? Capítulo 16, agora começou. Aí ele curou a diabetes, que comprou uma chácara, trabalhando assim, curou a diabetes. Tem que a ver com o seu Carlito. Versículo 2. Agora a dúvida, irmão Antônio. Romanos 16, o capítulo 15 terminou. Por quê? Cesareia. Mas tem cesareia, mas aqui é secreia mesmo. Tá certo. Vou ler de novo, vamos ver. Sem creia, tá certo. Então, aí eu ia ver aqui agora, abrir os olhos, bater os olhos e falei, sem creia era um porto marítimo, né, importante, perto de Corinto, uns 14 quilômetros daquela cidade. 2, para que a recebais no Senhor, e fala, como convém aos santos, e ajudeis em qualquer coisa que de vós necessitar, porque tem hospedado a muitos, como também a mim mesmo. Porque está acompanhando, né? Que viu, que se não estiver vendo, percebe. Então, aqui no versículo 2, eu vou ler de novo, ele fala assim, para que a recebais no Senhor, não é para receber no homem, vou receber um amigo, como uma cortesia, não, para que recebais no Senhor, como convém a santos, a santo, como convém aos separados, separado para aquele cristão, para santo, que ele é separado do mundo, separado da imundícia, do pecado, não é dizer que não peca, que não suja, que nem, como o Monfere falava, que nem um gato, ele suja, mas depois se lambe, né? Se confessa e tal, né? E olha, depois fala, e ajudeis em qualquer coisa que de vós necessitar. Em qualquer coisa que tiver necessidade é para ajudar. Ajuda. Porque tem hospedado a muito, como também a mim mesmo. Olha bem. Então ele diz aqui dessa mulher, a Febe, nossa irmã, a qual servia na igreja que está em Cencreia. Então, irmãos, aqui agora a recomendação do apóstolo Paulo para que Febe, essa mulher, seja recebida no Senhor e ajudada em sua necessidade. Você recebe ela no Senhor e ajuda ela nas necessidades, no amor espiritual. Está falando amor espiritual e amor fraternal, amor fraterno, como amor de irmão, do relacionamento entre irmãos em Cristo. Os irmãos em Cristo, os irmãos, somos parentes mais legítimos que os nossos irmãos da carne. Vamos dizer assim, se morrer sem conversão, não é parente, não vai viver junto. Os irmãos em Cristo, quando é irmão duas vezes, na carne e no Espírito, em Cristo, aí dá prazer, alegria.
Mas se não for, aí não vai viver no reino de Deus. Então, em Cristo, os irmãos em Cristo Jesus, em companheirismo, é para receber em companhia, como companheirismo, aquele mais íntimo, na comunhão dos santos, que é ensinado, que Paulo estava ensinando. De fato, ela entregou a epístola aos romanos, à igreja em Roma. Febe levou, diz a história, que Febe levou dentro das dobras de seu vestido o futuro inteiro da teologia cristã. Sugere que ela podia ter tido negócios em Roma de natureza legal. Febe era uma grande bênção na obra de Deus. Então quer dizer que as mulheres podem ser uma grande bênção na obra de Deus, porque ela preocupa com a obra de Deus. Ora, se a mulher vive em oração, ora em favor do pregador, ora em favor do pastor, ora em favor do irmão necessitado, ora em favor da igreja, é muito importante isso aí. Olha o 3. Saudai a Priscila e a Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus. Paulo falou: saudai a Priscila e Áquila, que era cooperador, tinha cooperado com o apóstolo Paulo em Cristo Jesus, ele diz, na obra de Deus, na obra do Evangelho. Especificamente, ele saúda Priscila e Áquila, destacando a importância de suas contribuições para o ministério de Paulo. Ajudava o apóstolo Paulo e para a expansão do Evangelho. Irmãos, nós na igreja aqui, os irmãos devem contribuir, por exemplo, com o pastor que tiver, todas as igrejas, com o pastor no ministério para a expansão do Evangelho. Quer dizer, onde tiver, convidar para vir à igreja e pregar o Evangelho. Não é só a missão de só de umas mulheres, e nós todos. Este reconhecimento aqui demonstra que o trabalho de Paulo dependeu da ajuda de outros cristãos. Ele não estava sozinho. E alguns deles eram mulheres. E por para baixo vai ver quanto nome tem difícil até de ler, de falar. Quem estudou essa carta sabe. Então o apóstolo Paulo não estava sozinho. Priscila e Áquila eram um casal judeu cristão, que se tornaram colaboradores próximos de Paulo. Eles eram próximos de Paulo. Pessoal, Áquila, que era nome de homem, marido dela. Paulo nunca estava só. Note bem, o que Jesus, quando ele entra na pessoa, o que ele faz? Antes, o que o apóstolo Paulo era antes da conversão, que vimos já no capítulo anterior. Ele assolava as igrejas, os irmãos, perseguia. E aqui, ele nunca estava só. Primeiro, Deus e os outros irmãos em Cristo Jesus. Deus estava com ele. Jesus estava com ele. Ele estava satisfeito, não temia nada. E o apóstolo Paulo só sofreu. No livro de Atos fala muitas das histórias do apóstolo Paulo, que nós já estudamos. Mas olha bem, só sofreu. Nenhum dos discípulos tiveram vida boa. Nenhum dos profetas. E Jesus, o pior de tudo, sofreu a dar vida. Então, o versículo 4 continua na quarta-feira que vem, se Deus permitir. Amém? Então, quer dizer, Deus nos abençoa, que nós possamos aprendendo a pouco, e eu estou aprendendo também, irmãos, a pensar que cada vez que estuda, cada vez que leio, eu aprendo mais. Perdoa da palavra, vem bater os olhos errados, não ler bem, né? Não reparar bem.
Vamos louvar o Senhor. O Daniel, eu mandei pro celular para você o convite, que aquele dia ele mandou duas. Uma depois mandou outra, eu tive confusão. Porque eu mandei, quer que você leu, ele não era um convite, né? Eu mandei para você, viu? O convite. Mas tempinho já que eu mandei, eu esqueci de mandar você ler. Então, se você não pagou o WhatsApp, tá aí. Aí, sábado, se vier aqui, você lê. É 258, né? 358. Saindo pesado. Sexta-feira tem que ir em São Pedro. Tem que falar aqui, tá? Ouve. É o dente lá, foi no dentista lá. Quando ela falou, eu colei
o dente e falar, coloca o Super Bond? Não pode. E colocou o britador. Veio já foi umas partes dela, não foi um só veio que colou, ela vem colando. Aí ele falou que lá no consultório dele, ele arruma. Até o dia 28, ela falou, queria até, porque vai fazer usar prótese, né? Aí não está pronto, então até o dia 25 ela pediu. Aí, então, sexta-feira, se já lembrar de mim, olha, por favor, né? Vamos. Quem sentir desejo de orar a oração final, ora. Então não vou escolher nome, quem sentir o desejo de orar, ora. Senhor, queremos agradecer tudo que está terminando agora. Pedimos que o Senhor esteja nos abençoando no dia de amanhã, cada um no seu lugar, o Senhor nos enviar. A nossa preocupação seja sempre na mão do testemunho, tudo que vamos fazer. Agradecemos pelo estudo da sua palavra, pelo feito, agradecemos pelo pastor. De nós, agradecemos pela salvação de Jesus Cristo, que temos a certeza e a confiança do nosso futuro, Amém. No nome do Senhor Jesus. Amém. E pedimos pelo dia 28, pedimos pela sexta-feira, culto, domingo, e pelo pastor, pela sua esposa, pela as vezes que estão em São Pedro, só possa estar cada um de tudo dessa melhor maneira. Segundo a sua direção, segundo o seu querer. Amém. Tudo isso nós pedimos e agradecemos em Jesus. Amém.